Bom, meu nome é Ramon e nosso grupo vai apresentar um programa educacional com base na precarização da carreira docente na educação física escolar, usando a abordagem crítico-superadora. E agora eu vou dar uma breve introdução sobre a escola que utilizamos, que é a escola aqui da minha cidade, que é a Escola Estadual Maurício Záquia. Então eu vou aqui trazer algumas características dela e uma breve introdução sobre ela. Então, ela é localizada na cidade de Jaci, Minas Gerais, é aqui no centro, perto da prefeitura. E a escola oferece apenas uma quadra como condição, o espaço físico, sim, para as práticas, e um pátio na parte da frente e na parte de trás da escola. Mas todos em condições precárias e que não oferecem um bom espaço físico para a realização das práticas. A escola oferece também para a realização das aulas os seguintes materiais: uma bola de vôlei, uma rede de vôlei, uma cesta, entre aspas, de basquete improvisada, uma bola de futebol, duas raquetes e três bolas de tênis. E materiais que os próprios professores levam, de acordo com a aula que eles vão estruturar naquele dia, que eles usam dinheiro do próprio bolso para levar os materiais para aquelas aulas. E cada turma possui em média 30 alunos, que as turmas do ensino médio, no caso, que serão as turmas que vamos abordar nesse programa educacional. E são disponibilizadas apenas 2 aulas de educação física semanais para cada turma. E os professores são remunerados com R$ 50 por aula, e os alunos não pagam mensalidade, visto que é uma escola pública, né? Então eles não pagam mensalidade. E no material que vai ser postado no blog vai estar disponibilizada algumas fotos da escola e também da quadra para vocês visualizarem melhor. E agora que eu vou falar para vocês também sobre o contexto sócio-histórico da educação física, mas vou falar um trecho mais importante para não precisar me estender muito aqui, para o material não ficar muito extenso, e depois vocês podem conferir melhor no blog mais completo, para não haver muita extensão aqui. Então, ó, no Brasil República de 1890 a 1946, a educação física no Brasil República pode ser subdividida em 2 fases. A primeira remete ao período de 1890 até a Revolução de 1930, que impulsou o presidente Getúlio Vargas. E a segunda fase configura o período após a Revolução de 1930 até 1946. Na primeira fase do Brasil República, a partir de 1920, outros estados da federação, além do Rio de Janeiro, começaram a sintetizar suas reformas educacionais e começaram a incluir a ginástica na escola. E, além disso, ocorre a criação de diversas escolas de educação física, que tinham como objetivo principal a formação militar. No entanto, é a partir da segunda fase do Brasil República, após a criação do Ministério da Educação e Saúde, que a educação física é inserida na Constituição brasileira e surgem leis que a tornaram obrigatória no ensino secundário. Na intenção de sistematizar a ginástica dentro da escola brasileira, surgem os métodos ginásticos, oriundos das escolas suecas, alemãs e francesas. Esses métodos conferiam à educação brasileira uma perspectiva eugênica, e higienista e militarista, na qual o exercício físico deveria ser dividido em 2 fases. A primeira remete ao período de 1890 até a Revolução de 1930, que impulsou o presidente Getúlio Vargas. E a segunda fase configura o período após a Revolução de 1930 até 1946. Na primeira fase do Brasil República, a partir de 1920, outros estados da federação, além do Rio de Janeiro, começaram a sintetizar suas reformas educacionais e começaram a incluir a ginástica na escola. E, além disso, ocorre a criação de diversas escolas de educação física, que tinham como objetivo principal a formação militar.
No entanto, é a partir da segunda fase do Brasil República, após a criação do Ministério da Educação e Saúde, que a educação física é inserida na Constituição brasileira e surgem leis que a tornaram obrigatória no ensino secundário. Na intenção de sistematizar a ginástica dentro da escola brasileira, surgem os métodos ginásticos, oriundos das escolas suecas, alemãs e francesas. Esses métodos conferiam à educação brasileira uma perspectiva eugênica, e higienista e militarista, na qual o exercício físico deveria ser utilizado para aquisição e manutenção da higiene física e moral, ou vulgo higienismo, preparando os indivíduos fisicamente para o combate militar, ou militarismo, né? E o higienismo e o militarismo estavam orientados em princípios para o combate. Aliás, o higienismo e o militarismo estavam orientados em princípios anatomo-fisiológicos, buscando a criação de um homem obediente, submisso e acrítico à realidade brasileira. E é isso, vocês acompanham agora as outras partes do programa educacional com meus outros companheiros de grupo apresentando. Uma maneira que seria interessante de trabalhar com eles seria por meio de circuito, onde eles pudessem viver essas diferentes experiências contidas nessas práticas. Começar primeiro de uma maneira progressiva, do mais simples para o mais complexo. A gente pode estar fazendo uma atividade primeiramente só com o toque da mão, com contato com a bola. Pode ser feito através também de um papelão cortado, né, no formato de raquete. Bola pode ser uma bolinha de desodorante. Depois, num outro momento, a gente incluir uma raquete mais elaborada, se puder trazer uma raquete oficial para eles estarem vendo como que levar eles também para um ambiente em que eles possam praticar também seria interessante. Mas pode ser feito com material alternativo também dentro da escola. A rede pode ser um barbante, alguém segurar o barbante. O ping-pong também pode ser feito sobre uma superfície de papelão. Pode ser feito também, a raquete pode ser feita com papelão também. O squash pode ser feito com sacola, jornal. A bolinha pode ser uma bolinha de papel, na questão do badminton, enrolada num embrulho de plástico também. Então, trabalhar com eles de diferentes maneiras, alternativas à prática dessas atividades. Então, o capítulo 4, né, que fala sobre saberes e temas a serem desenvolvidos nas aulas, os temas que nós iremos abordar serão: no primeiro bimestre, no primeiro ano, jogos populares, que são jogos e brincadeiras tradicionais. No segundo ano, esportes individuais 1. No terceiro ano, atletismo. No segundo bimestre, no primeiro ano, nós vamos trabalhar esportes coletivos 1, que é basquete e handebol. No segundo ano, esportes coletivos 2, que é vôlei e futsal. No terceiro ano, esportes com raquete. Já no terceiro bimestre, no primeiro ano, nós vamos trabalhar ginástica. No segundo ano, danças e atividades rítmicas. E no terceiro ano, circo. Aí, por fim, no quarto bimestre, no primeiro ano, nós vamos trabalhar lutas 1, que é lutas de contato e submissão. No segundo ano, lutas 2, que é lutas em pé, como capoeira, entre outras. E no terceiro ano, esportes da natureza, como slackline, caminhada, passeios de bicicleta. Então, como nós iremos trabalhar com abordagem crítica superadora, nós temos como objetivo permitir que os alunos assimilem os temas passados de forma crítica, a partir de um resgate histórico do tema, contextualizando sempre e comparando com os temas atuais. Nós vamos também contar histórias sempre de personagens do esporte que sofreram algum tipo de exclusão racial, social,
e procurar sempre dar uma maior autonomia para os alunos, debatendo sempre no final das aulas para aprimorar seus saberes e os conteúdos passados nas aulas. Bom, o primeiro tema a ser abordado no primeiro ano, né, no primeiro bimestre, será Jogos Populares, onde mostraremos a importância dos mesmos em nossa vida, em nosso crescimento, e também será abordada a origem dessas brincadeiras de jogos e de onde elas vieram, onde faremos uma comparação também entre jogos e brincadeiras, mostrando suas principais diferenças. Aí depois disso será feito um estudo de campo pelos alunos, né, que vão pesquisar em suas comunidades e família, em sua própria casa, quais são os principais jogos e brincadeiras, né, difundidos lá. E eles vão trazê-los para a classe, onde depois vamos fazer a confecção de brinquedos através de materiais recicláveis. No final, nós vamos mostrar também o crescimento o grande aumento dos jogos eletrônicos e como isso vem afetando as crianças no dia de hoje, que acabam que não brincam mais, preferem os videogames, computadores. Já no segundo bimestre, será trabalhado as modalidades basquete e handebol, onde mostraremos elementos técnicos, táticos e algumas regras por meio de aulas práticas. Além disso, além do processo de esportivização e influência da TV no esporte, como a mudança de horário de jogos por causa de algumas coisas que passam na TV, o quanto de dinheiro a TV destina para os clubes, alguns clubes ganham mais, outros menos, e no final vamos analisar os processos de inclusão e exclusão do esporte, mostrando histórias de atletas profissionais que sofreram racismo e outras formas de exclusão, ou também formas de inclusão, que é o basquete para cadeirantes. No terceiro bimestre, iremos trabalhar ginástica e atividade física. Vamos mostrar as características, finalidades, diferenças de cada uma. Mostraremos também as habilidades básicas de ambas, que são o equilíbrio, a força, resistência e coordenação. E no final vamos organizar uma caminhada, onde mostraremos cuidados para realizar a mesma e as diferentes formas de caminhadas, que são para lazer, saúde e qualidade de vida. E por fim, no quarto bimestre, vamos trabalhar lutas, onde vamos mostrar os conceitos básicos, características, histórias de atletas, onde foram difundidas, algumas modalidades das lutas, né, de onde elas vieram. E vamos abordar também as questões da violência e da questão das dificuldades das mulheres, né, de entrar no esporte e como é vista pela sociedade no dia de hoje. Bom, o segundo ano do ensino médio, no primeiro bimestre, será trabalhado os esportes individuais 1, com modalidades esportivas individuais. E vai abrir com aulas de atletismo, sendo aulas práticas e alguns conhecimentos básicos, como quais esportes envolvem, algumas regras. E logo depois, os esportes individuais será trabalhada a esgrima, contando a história da esgrima, algumas aulas práticas relacionadas e uma análise do contexto atual da esgrima no mundo atualmente. E para finalizar o bimestre, o esporte abordado vai ser o golfe, com a história do golfe e algumas aulas práticas relacionadas. Para o segundo bimestre, vão ser esportes coletivos 2, com vôlei e futsal. Vai ser contada a história do vôlei e do futsal, algumas regras, conhecimentos técnicos de vôlei e do futsal. Algumas táticas também serão usadas, aulas práticas relacionadas, um estudo do contexto do vôlei e do futsal feminino no país, uma análise sobre a influência desses dois esportes na mídia atualmente, sobre como passa na TV, como é divulgado, uma análise do futsal no contexto de inclusão social, por exemplo, no caso de algum jogador que saiu de uma origem mais humilde, por exemplo. Durante o terceiro bimestre, a abordagem vai ser dança e atividades rítmicas. Começando com a história de algumas danças, como balé, hip hop, samba, forró e de algumas musicalidades também. A história das músicas e relacionadas ao contexto histórico,
como por exemplo o surgimento do hip hop, que surgiu por causa da queda da bolsa dos Estados Unidos. Relacionando a música também ao contexto de inclusão social e racial, de diferentes classes e raças. Também vão ser abordadas algumas danças folclóricas, como boi bumbá, frevo, e análise de algumas danças brasileiras. E sobre as atividades rítmicas, a abordagem vai ser análise sobre a importância de atividades rítmicas na vida de alguém e a análise da importância do ritmo para o contexto social em que vivemos. E no último bimestre, o quarto, a abordagem será lutas 2, lutas em pé e capoeira. Contando primeiramente a história da capoeira, abordando o contexto histórico e social envolvido nisso, com alguma análise sobre o contexto racial envolvido. Algumas aulas práticas de capoeira também. Depois disso vai ser abordada história, filosofia e ética do judô e do karatê, contando o contexto histórico e relacionando sobre violência, abordando esse assunto. Depois a próxima abordagem vai ser a luta na inclusão feminina dentro do Brasil, citando como exemplo a Rafaela Silva, que foi campeã das Olimpíadas em judô. Depois vai ser mostrada a luta na questão racial, contando exemplos de alguns lutadores negros que se saíram bem, como Muhammad Ali. E por último, algumas atividades relacionadas à luta, como disputas de força e de habilidade. No nosso programa educacional, a gente optou por trabalhar com a abordagem crítico-superadora. Essa abordagem ela foi proposta no ano de 1992 pelo coletivo de autores. A abordagem vê a educação física como uma disciplina que tem como principal objeto de estudo a cultura corporal do movimento. A cultura corporal do movimento é formada pelas diferentes manifestações corporais contidas na sociedade, manifestações que estão compostas dentro dos eixos propostos pela CBC, que são as danças, as lutas, as atividades rítmicas e expressivas, os esportes, entre outras. Essa abordagem é uma abordagem que visa desenvolver não somente o aspecto comportamental, mas também o aspecto cultural e social dessas práticas, não ficando somente a prática pela prática, somente o aspecto biológico, mas desenvolvendo a capacidade reflexiva do aluno, a capacidade crítica desse aluno, visa problematizar essas questões sociais e culturais contidas nessas práticas e propõe sempre uma intervenção para essas questões, embasada no discurso da justiça social e igualdade de classes. Foi por esse motivo que a gente escolheu essa abordagem, porque é uma abordagem que mais se aproxima com o nosso tema estudado e trabalhado dentro de sala, que foi a precarização do trabalho docente. Dentro do nosso plano a gente vai trabalhar a questão histórica dessas práticas, buscar falar um pouco sobre os personagens da história dessas práticas, como essas práticas se desenvolveram ao longo dos anos, como foi a evolução dos materiais, falar um pouco do esporte também, alguns personagens do esporte, alguns personagens que sofreram preconceito de alguma forma, racial, social. Alguns esportes são bastante elitistas, é uma questão que vale a pena ser problematizado dentro da escola. Essa escola é uma escola pública. Também há dificuldade de acesso a materiais. A gente vai procurar trabalhar com materiais recicláveis, procurar ver maneiras alternativas de trabalhar essas práticas dentro da escola, buscar problematizar com os alunos como se dá a prática na sociedade em que eles vivem, se tem acessibilidade a essas práticas, se não tem, por que não tem.
problematizar questões de estrutura dentro da cidade, buscar passar o protagonismo para os alunos em determinado momento, pedir para que eles construam as atividades. Sempre ao final das aulas a gente vai buscar debater e problematizar essas questões que foram trabalhadas, procurar trabalhar gradativamente essas práticas. E é isso. No nosso programa educacional a gente optou por trabalhar com a abordagem crítico-superadora. Essa abordagem ela foi proposta no ano de 1992 pelo coletivo de autores. A abordagem vê a educação física como uma disciplina que tem como principal objeto de estudo a cultura corporal do movimento. A cultura corporal do movimento é formada pelas diferentes manifestações corporais contidas na sociedade, manifestações que estão compostas dentro dos eixos propostos pela CBC, que são as danças, as lutas, as atividades rítmicas e expressivas, os esportes, entre outras. Essa abordagem ela é uma abordagem que visa desenvolver não somente o aspecto comportamental, mas também o aspecto cultural e social dessas práticas, não ficando somente a prática pela prática, somente o aspecto biológico, mas desenvolvendo a capacidade reflexiva do aluno, a capacidade crítica desse aluno. Visa problematizar essas questões sociais e culturais contidas nessas práticas e propõe sempre uma intervenção para essas questões, embasada no discurso da justiça social e igualdade de classes. Foi por esse motivo que a gente escolheu essa abordagem, porque é uma abordagem que mais se aproxima com o nosso tema estudado e trabalhado dentro de sala, que foi a precarização do trabalho docente. Dentro do nosso plano a gente vai trabalhar a questão histórica dessas práticas, buscar falar um pouco sobre os personagens da história dessas práticas, como essas práticas se desenvolveram ao longo dos anos, como foi a evolução dos materiais, falar um pouco do esporte também, alguns personagens do esporte, alguns personagens que sofreram preconceito de alguma forma, racial, social. Alguns esportes são bastante elitistas, é uma questão que vale a pena ser problematizado dentro da escola. Essa escola é uma escola pública. Também há dificuldade de acesso a materiais. A gente vai procurar trabalhar com materiais recicláveis, procurar ver maneiras alternativas de trabalhar essas práticas dentro da escola, buscar problematizar com os alunos como se dá a prática na sociedade em que eles vivem, se tem acessibilidade a essas práticas, se não tem, por que não tem, problematizar questões de estrutura dentro da cidade, buscar passar o protagonismo para os alunos em determinado momento, pedir para que eles construam as atividades. Sempre ao final das aulas a gente vai buscar debater e problematizar essas questões que foram trabalhadas, procurar trabalhar gradativamente essas práticas. E é isso.